nós, quando começamos a trabalhar com essa dupla, achávamos uma questão que nos parecia muito interessante. A maioria dos autores, quando descrevem o Brasil é um país exuberante, quase que um país dionisíaco. E a Argentina é posto como um país europeu, mais racional, mais moldado, mais formal, um país apolíneo. Agora, quando íamos para este campo dos dois atletas escolhidos em cada país, a coisa parecia que se invertia. O Brasil tinha um rei, o rei Pelé, muito apolíneo, muito lá por cima. E a Argentina tinha um herói, Maradona, que todo mundo chama do pibe, o moleque Maradona. No país moral, no país formal, apolíneo, o herói era dionisíaco. No país dionisíaco, o herói era apolíneo. Isto já colocava algunos caminhos de reflexão. Essa polêmica, quem é o melhor do mundo, foi se agudizando a partir de um momento. Evidentemente que os argentinos defendendo que Maradona é o melhor do mundo e os brasileiros defendendo que o Pelé é o melhor do mundo. Bom, isso é absolutamente normal e natural. Imaginem que fosse o contrário, não dá para imaginar, tá certo? Os brasileiros defendendo Maradona e os argentinos defendendo a Pelé. Então, estas preferências, estas formas de torcer, de estruturar as preferências e as emoções dos torcedores são bastante normais. O problema é quando elas passam a afetar outro plano. E qual é o plano que, em minha análise, afetou no Brasil? É que o país de chuteira, a moeda do país de chuteira tem duas caras. Em uma cara da moeda está a qualidade do futebol brasileiro vista pelas 5 copas. E na outra cara está o rei Pelé. Mas a moeda, para ser uma moeda, tem que ter as duas caras. Não se pode permitir que uma das caras se deteriore. Eu diria que a Argentina não tem uma moeda no mesmo sistema com duas caras. A Argentina não se coloca como país do futebol. Não tem uma pátria de chuteira. Na Argentina, a pátria, eu sempre digo, foi feita pela escola. É decir, as pessoas morrem pelas Malvinas porque a escola ensinou que as Malvinas são argentinas. E a história e os heróis argentinos são matéria-prima do ensino escolar. Há uma escola que forma ao cidadão nacional. Acho que no Brasil, embora isto ocorra, não ocorre com a mesma intensidade, com a mesma força. Então, para a Argentina, se Maradona é ou não o melhor do mundo, fica nisso. É ou não é o melhor do mundo e ponto. Não destrói a moeda. Mas o Brasil parece que está sendo afetado em sua moeda, esta moeda que tem duas caras. A cara da pátria de chuteiras, com as 5 copas, e a cara do melhor do mundo com o rei Pelé. O segundo ponto são as características em oposição destes dois atores. Porque você vê que, paradoxalmente, Maradona é um cara que fala muito, cria questões, discute com os jornalistas, entra na imprensa, sempre está dizendo o que pensa. Em uma Copa ele é mais importante que todo o time, ocupa o lugar do time praticamente, não é? Lembram? África do Sul. É um personagem minimamente pitoresco, digamos assim. O rei Pelé é um personagem grandioso, não tem nada de pitoresco, protegido. Até certo ponto oculto. Ele é posto na rua em certas ocasiões especiais, para destacar que é o rei. Maradona, por outro lado, tem uma certa vinculação com aquilo que poderíamos denominar a esquerda política. Por isso, sua opção por tratar-se em Cuba, suas entrevistas a Castro, seus vínculos com Hugo Chávez. Atualmente, o programa que faz em Venezuela, La Zurda, isto é, a canhota, a esquerda,
no qual ele diz o que acha conveniente que tem que dizer e por aí vai. Maradona, eu digo meio em brincadeira, parece que sempre está hundido no fango. Algum dia vai se afogar com tanto fango. Mas o Pelé, há uma preocupação por manter a ele nas alturas. E muito limpo, muito imaculado. Embora as críticas a sua vida privada também existam. Há críticas a sua participação política, sobretudo em relação ao movimento negro e aos problemas dos negros no Brasil, são bastante frequentes. Há críticas a Pelé. Também há críticas a Maradona, mas Maradona, como não está, não é o rei, é o pibe, as críticas têm outra característica. E muitas vezes ele responde às críticas, briga com os jornalistas. Alguns acusam a ele de ser a prepotência, de ter uma série de características absolutamente negativas. Mas é uma discussão mais igualitária. Não é a discussão que nós não podemos ter discussão com Pelé. Não se discute com o rei. Quase que não se pode dizer nada do rei. Acho que essa espécie de conformação que não estou pintando muito bem é que leva os brasileiros a sentir-se tão afetados pela reivindicação argentina de que Maradona é o melhor do mundo. Provavelmente teve outros jogadores que são melhores. E nem sei se se pode dizer quem é o melhor. Essa comparabilidade é muito difícil. Talvez estamos diante de, como dizem os epistemólogos, inconmensurabilidade. Não dá para comparar e dizer isto é melhor que aquilo. Tem muitas coisas que você diz, é isto e aquilo. Certo? Muitas vezes em literatura a gente não tem por que escolher entre este autor e aquele autor. Posso preferir os dois autores, isto e aquilo. É uma característica da própria modernidade, esta abrangência, esta não exclusão, esta admiração de modalidades diferentes de pensar, de agir, de estar no mundo, etc. Claro, observa que Maradona te declarou antes da Copa que se Messi tinha uma atuação destacada, ele colocaria o tapete vermelho para Messi e cederia seu lugar. Tá certo? Eu não escutei nenhuma declaração do rei Pelé dizendo: se Neymar tem uma atuação destacada, eu vou renunciar a ser o rei Pelé e vou passar minha coroa para o príncipe. Então, são personagens diferentes, que atuam em contextos diferentes e que provocam também emoções diferentes. Observa que outra coisa que me parece fantástica, eu li uma matéria no jornal que muitas torcidas brasileiras de futebol adotaram aquela musiquinha com variações, aquela musiquinha que com os argentinos encheram a paciência de todo mundo durante toda a Copa. Isto me deixa um pouco mais esperançado. Não há uma negação e se entende que é uma coisa do futebol. É muito interessante, por exemplo, se você acompanha a reação que teve na Argentina às brincadeiras dos alemães. Todas as reações foram muito boas. Tem um jornalista de La Nación, Mariano Grondona, que é um senhor já muito conhecido, antigo, conservador e outras coisas, que estava contentérrimo com a brincadeira alemã. Se dizia, assim de fato, nós os gauchos caminhamos dessa forma. Que bom, que bem que eles nos imitaram. Não estava nada zangado com que os alemães tenham criado uma paródia sobre o modo de caminhar a Argentina. E vários jogadores manifestaram exatamente o mesmo. Isso é normal do futebol, isso é. Ninguém se sentiu tocado na sua honra, certo? É como devem ser tratadas as coisas, imagina. Eu gosto muito da primeira ministra alemã quando ela diz aos americanos: oh, meu amigo, entre aliados não se pode fazer espionagem, certo? Então se sentem ofendida. Trata os americanos como se fossem crianças. Você não entendeu que a regra é que entre aliados não se espia o aliado, porque se não é aliado deixa de ser aliado.
E se dá uma lição para os americanos dito com uma linguagem muito que todo mundo pode entender. Ao invés de ficar ofendido, tocado, como se fosse um problema de honra. Ser espionado é uma desonra. ¿Por quê? Desonra de quê? Quando muito demonstra a competência do outro para nos espionar. Nós temos que criar, ser competente e criar forma para que não possam fazer isso. Ou pelo menos para que não saibam as coisas que nós queremos que não saibam. Outras podem saber porque não tem a menor importância se sabem ou não. Não é? Então eu acho que a Copa tem muitas coisas para discutir sobre o modo no qual nós encaramos as coisas. E também sobre a forma na qual nossos políticos encaram as coisas. Se nós conseguimos fazer isso, talvez esses acontecimentos e esses eventos possam ser importantes para a formação. Se você leva essa discussão ao segundo grau, ou talvez ao primeiro grau, apresentando os exemplos, até para pensar como estamos reagindo às coisas. Isto é muito importante as coisas que fazem conosco. Mais importante é como nós reagimos àquilo que fazem conosco. Alguma coisa assim dizia Sartre. E evidentemente que com muita razão.